Quarta unidade, CSS3, professor Charleno Pires. Vamos continuar aqui a disciplina de programação web com CSS3. E aí eu queria deixar claro que a partir de agora a gente vai fazer algo mais prático. Então faz necessário que você instale um editor de texto. Um editor que a gente vai trabalhar é o Atom, o atom.io. O Atom você pode baixar, você entra nesse site, atom.io, e clica em Download for Win. Esse Download for Mac, esse vermelhinho aí que você está vendo, no seu computador vai ser Download for Win. Então você baixa lá, Win de Windows, e instala para a gente poder estar trabalhando em cima disso daí, tá bom? Nessa aula a gente vai ver definição de CSS3, introdução ao CSS3, regras, propriedades de CSS e onde praticar. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é esse gráfico aí, tá? Que já foi visto na aula 2. HTML5 é conteúdo, HTML é conteúdo, tá? CSS é apresentação e JavaScript são os efeitos, é o dinamismo da web page. HTML ela produz somente aquilo que a gente vai lançar de conteúdo. O CSS vai vestir esse conteúdo, ele vai dizer como é que esse conteúdo vai ser mostrado para o usuário. E o JavaScript vem e cria a forma de o usuário estar interagindo com esse conteúdo vestido pelo CSS. Tá? Então, como é que é isso daí? Se você observar, por exemplo, do lado direito aí, a gente tem apenas o HTML, não tem o CSS. E do lado esquerdo a gente tem o HTML com o CSS. Então imagine o seguinte, a gente pode fazer o mesmo HTML e fazer esse HTML vestir-se da maneira que a gente achar melhor. Então, por exemplo, uma pessoa cria um HTML, ela envia para um programador que vai colocar o CSS, vai estilizar. O que é estilizar? É andar na moda, você criar um estilo, né? Você criar uma moda. Esse estilo é você vestir. E assim como nós, humanos, a gente se veste, a página da internet também precisa se vestir. Então, esse mesmo HTML, a gente pode estar vestindo ele de uma maneira, a gente pode estar vestindo ele de uma outra maneira, tá bom? Então, esse HTML... essa vestimenta é o CSS. O que é o CSS? São stylesheets, são arquivos ou códigos com regras que descrevem o layout e a aparência de um documento HTML. Pronto, é com aquilo que a gente estava falando. Layout é a organização. Isso aqui vai ficar nesse lugar, isso vai ficar nesse outro lugar. E a aparência é como ele vai estar sendo visto pelo usuário, né? Cascade Stylesheets, e a abreviação dela dá o CSS, que é que a gente conhece, tá? Cascade Stylesheets. Cascade Stylesheets são stylesheets em cascata, né? Então são organizações de estilo em cascata. É uma linguagem de estilização usada na web. As regras dela são mantidas pela W3C, que é aquela empresa que a gente viu lá na frente, que ela é feita pelo Facebook, Google, Apple, Microsoft e várias outras. Existem 3 versões de CSS, que é o CSS 1, a 2 e o 3. Esse 2.1 não houve mudanças nas regras, então ele apenas é uma nova implementação das mesmas regras que já vem na 2.0. Então eles só adequaram as regras a algumas questões que eles queriam, atualizaram essas regras, eles não acrescentaram nenhuma regra nova, certo? As regras novas foram acrescentadas no CSS 3. O CSS1 introduz o conceito de estilos para as características abaixo relacionadas. Então a gente tem, a partir do CSS1, você passou a ter um HTML podendo alterar a fonte, então você pode colocar uma fonte Times New Roman, uma fonte Arial, enfim, você pode definir como você quer a fonte, você pode definir o tamanho da fonte, você pode definir se essa fonte está em negrito ou não, você pode definir como você quer o contexto da fonte. O texto, você também pode estar alterando, você pode alterar as cores, você pode alterar o fundo,
você pode alterar os elementos de nível de bloco, você pode alterar, enfim, todas essas questões você pode estar alterando aí, certo? Essas questões podem ser alteradas a partir do momento que foi criado o CSS. Antes disso, era apenas conteúdo e links, então as pessoas eram hiperlinks. Você clicava num lugar e ia para uma página, clicava num lugar e ia para outra página. A partir desse momento da criação do CSS1, passou a você ter essa estilização. Você passou a ter algo, você passou a poder mudar o background, por exemplo, o fundo, colocar uma cor no fundo, você passou a mudar a cor da fonte, enfim, você passou a criar elementos de nível de bloco. Que são elementos de nível de bloco? Né? Os divs, né? são elementos de nível de bloco. Então, com o CSS você passou a poder estar estilizando esse div, né? No CSS2, eles introduzem as seguintes características: o position, media types e interface. Media types é o seguinte: a partir do CSS2 você pode colocar, por exemplo, no background, no fundo, você pode colocar uma imagem. Antes disso, você não podia colocar a imagem no fundo. E o posicionamento, você pode fazer um posicionamento flutuante, né? Antes do CSS2, você não podia fazer um posicionamento flutuante. O posicionamento era fixo. Então, a partir de então, você passou a poder estar estilizando o seu site de uma maneira melhor, né? Então, o CSS 2.1 não adicionou nenhuma nova característica, como eu disse antes, ele apenas aprimorou as regras que ele já tinha, que já vinham no CSS2. E aí você, com a criação do CSS3, você tem isso daí de uma maneira melhor, você tem interfaces com foco no usuário, então você tem algo mais focado no usuário. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Você tem, por exemplo, uma interface que vem com gradiente, com uma cor, que altera para outra. Isso é uma coisa comum, né, que a gente vê até num guarda-roupa, você vê do lado externo, às vezes, a pintura dessa maneira, né? Acessibilidade, ou seja, você passa a ter elementos que você pode, por exemplo, acessar apenas o primeiro elemento, né? Estilizar apenas o primeiro, estilizar apenas o último. Você passa a ter uma acessibilidade melhor, você passa a acessar elementos de forma melhor. Você tem características internacionais, que são características que foram criadas aí para atender a demanda da China, do Japão, enfim, da Arábia. Você passou a ter características no CSS que torna a coisa mais padronizada para o mundo. E o foco no celular, acho que isso é uma das principais características do CSS3. Ele vem com foco total em atender aos devices, né? Os devices de celular. Os devices são os modelos, né? Você tem um modelo maior, um modelo menor, um tablet. Um tablet é um mobile, tá bom? E uma outra coisa que é bem bacana que veio no CSS3, o SVG, o padrão SVG, que é o Scalable Vector Graphics. Além de você poder estar desenhando lá no HTML5 com Canvas, você passa agora também a poder desenhar com o CSS3, tá? Usando o SVG. E aí você passa a ter, por exemplo, você passa a não depender exclusivamente de softwares como Corel, como Illustrator. Você passa a poder fazer esse desenho via código. E outra coisa, vetorial, ele carrega bem mais rápido. Então, se você tiver, por exemplo, que fazer um círculo, em vez de você fazer uma imagem, colocar ela na internet, é melhor você desenhar ela via CSS ou Canvas de HTML. Então, para você trabalhar com CSS no HTML, você precisa colocar ele no HTML, e existem 3 maneiras de você colocar ele no HTML, de você aplicar esse estilo ao HTML, que é o inline, incorporadas e externa. Inline, como é que funciona o inline? O inline são fáceis de usar e interpretar porque são aplicados diretamente nos elementos de HTML. Então você tem um elemento de HTML, que é uma tag, tá? Pode ser, por exemplo, um H1, pode ser um P, pode ser um spam, pode ser um L, um form, um data.
E esse você quer estilizar isso daí. Você quer fazer com que ele venha com estilo. Você quer que trocar a cor da fonte, trocar o fundo, trocar, enfim, dizer qual é o tamanho da fonte. Você quer estilizar isso daí. Como é que você faz? Você aplica na própria tag. Você tem a tag, você cria uma propriedade style, né? E aí essa propriedade vai ter um valor que vai ser as propriedades de valor do CSS, tá bom? Você também pode incorporar. Como é que é incorporar? Você tem um HTML aí, ó, tá vendo? Então, depois do title, você tem a tag style. Dentro da tag style, você coloca as declarações, você coloca as regras, você coloca aquilo que você quer estilizar, as regras de estilização suas, tá bom? E aí você tem também o estilo externo, que são chamados pelo HTML através do elemento link. Esse link nada mais é do que uma tag link. A tag link vem com um style sheet, e aí você coloca o nome do arquivo .css. Todo arquivo de CSS externo ao HTML vem com essa extensão .css, tá bom? Mesmo que seja um CSS 3, 4, 5, não vai importar. Vai importar que a extensão dele é sempre .css, não é .css 3, não é .css 4, enfim. O CSS sempre vai permanecer .css, tá bom? Então você vai colocar em uma tag e no final você vai dizer qual é o arquivo onde é que ele está. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é que se você fizer um arquivo de CSS, esse arquivo pode ser aplicado a vários arquivos de HTML. Um index, um story, um fact, um help. Ou você pode ter vários arquivos de CSS aplicados ao mesmo HTML. Isso geralmente ocorre quando você vai fazer, por exemplo, eu fazer um arquivo de CSS para impressão, fazer um arquivo de CSS para rodar na TV, para o site rodar na TV, ou um arquivo de CSS exclusivo para celular, ou um arquivo de CSS, ou seja, para atender a diversas demandas, você usa vários arquivos de CSS e aí chama esses arquivos através da tag link aqui, né, como a gente estava vendo. Ó. Através da tag link a gente chama lá no mesmo documento. Então você pode ter várias chamadas, vários links, né, para vários arquivos de CSS no mesmo documento. Assim como você pode ter apenas uma chamada de CSS e aplicar a mesma regra de CSS a vários documentos. Uma coisa interessante é que, por exemplo, você pode criar um arquivo de CSS padrão seu, e aí quando você estiver criando o seu site, um site vai chamar esse arquivo, o outro site também vai chamar esse arquivo, o outro site também. Então você está reusando o seu código, que faz com que você não precise estar toda vez tendo que criar aquele código, tá bom? As regras de CSS novas, a gente tem o color, namespace, selectors, media queries, backgrounds, 2D transformations, transitions, animations, 3D transformations, flexible box layout, fonts, text, grid layout, enfim, você tem várias regras novas de CSS 3. Algumas já foram apresentadas para você em uma disciplina passada e pelo que eu estava vendo lá dos vídeos, o que foi apresentado para vocês foi animations, transitions, salvo engano, 3D transformations. Então vocês vão ver isso daí. Já viram isso daí, tá? Então vocês vão ver apenas algumas regras que eu vou estar colocando aqui, as regras que eu acho mais importantes. E aí, mais para frente, a gente vai ver Flexible, Box Layout e Media Queries, tá? Isso aí a gente ainda vai ver. E Grid Layout. Essas três aí a gente está vendo aí mais para frente ainda, tá bom? Mas aqui a gente vai ver algumas especificações de regra de CSS que eu acredito serem relevantes. Aí embaixo tem uma imagem em verde, tá? Que tem um H1, color blue, font size 12. H1 é o seletor. Tá? A declaração, você tem color, 2 pontos, blue, ponto e vírgula. O que é o seletor? O seletor é uma tag de HTML que você quer estilizar, tá? Então, por exemplo, eu quero estilizar o H1, eu boto H1. Quero estilizar, sei lá, um P, eu boto lá o P. Eu quero estilizar um link, eu boto A. Eu quero estilizar enfim, o que eu quiser estilizar do HTML, eu boto aí, é o seletor.
Aí eu abro as chaves, aí eu coloco o nome da propriedade e o valor. Nome da propriedade e valor. Sempre vai ser separado o ponto e vírgula. Terminou de declarar, você coloca o ponto e vírgula aí, certo? A outra propriedade CSS3 que você precisa ficar atento é a floating, tá? É uma propriedade que você... Agora a gente vai para aquelas propriedades que eu acredito serem relevantes, tá? A float, ela é de posicionamento flutuante. Então, a gente vai usar a float aí bastante, a propriedade CSS para posicionamento de elementos, visando a criação de layouts. Então, por exemplo, eu quero dizer que isso vai ficar desse lado, isso vai ficar do outro lado, tá? Como a gente viu lá no HTML. Eu quero ter uma side e quero ter um div content, né? Um div conteúdo, ou uma section. E eu quero posicionar uma do lado da outra, eu uso float, tá bom? Então, float left e float right. Float left posiciona à esquerda, left é a esquerda. E right vai posicionar à direita, tá? Então sempre que eu quiser posicionar à direita, eu uso float right. Padding e margin. Padding é a propriedade CSS para espaçamento de elementos entre a borda e o conteúdo. Se você observar ali, aquele roxo, eu tenho uma borda, ela fica entre o conteúdo, que é o azulzinho, e a borda, que é esse amarelo acinzentado aí, né? Então essa borda, a borda aí, tá? E a margem, ela já fica da borda para fora, já fica entre esse elemento meu azulzinho e um possível outro elemento que esteja ao redor dele. Então a margem, ela vai criar uma margem para que qualquer outro elemento não toque no meu elemento que eu estou estilizando, tá bom? Você consegue observar também no lado direito, nessa imagem, tem assim, ó, paging right, tá? Margin right, border right. Right, como a gente viu lá, é direito. Left é esquerdo. Então, você tem paging left, esquerdo. Paging top, quer dizer o quê? Que é um page em cima. É a margem interna superior. Paging right, margem interna da direita. Paging left, margem interna da esquerda. E paging bottom, né, margem interna da parte inferior, tá bom? E você tem não só essas regras, você também tem as regras do margem. Então, margem top, margem right, margem left e margem bottom, né, que é a margem inferior, tá bom? Nesse slide aqui a gente vai ver, ó, margem top é o superior, margem right é a margem da direita, margem bottom é a margem inferior, margem left é a margem da esquerda, paging top é a margem interna superior, paging right é a margem interna da direita, paging bottom margem interna inferior e paging left margem interna da esquerda. Nessa imagem do lado a gente consegue perceber que o conteúdo ele está ali, ó, isolado, e aí eu tenho um paging que é entre o conteúdo e a borda, que vai ser observado na camada de baixo tem o background image, que é o que? É a troca do fundo por uma imagem, tá? O background image, eu estou colocando uma imagem como fundo. E eu também tenho uma cor que eu defini, tá? Caso a imagem não carregue, ele vai carregar a cor sozinha, né? E eu tenho uma margem, além dessa margem interna, para o conteúdo, eu tenho uma margem para as outras coisas. Então, o conteúdo está ali, ó, cercadinho por uma borda, e esse conteúdo, entre a borda e o conteúdo, eu tenho uma margenzinha aí, tá bom? Então, ele funciona dessa maneira. Aí eu coloquei também, para que você tenha noção, os links de CSS. Os 4 estados de link são link, visited, over e active. Esse A nada mais é aí do que um elemento de HTML. Podia ser, por exemplo, um button, né, que é um botão. Podia ser, enfim, qualquer coisa. Se você botar um P, tá, um P, que é um parágrafo, e você colocar 2 pontos over, se você passar por cima, você vai estar estilizando esse parágrafo. Por exemplo, você pode ter um parágrafo que quando você passa o mouse por cima, ele fica itálico, por exemplo, né? Alguma coisa assim nesse sentido. Então, o link quer dizer que o link não foi visitado. Visited, ele estiliza um link que o usuário já visitou. Então, se o usuário já passou por ali, ele ganha esse visited aí, tá? Essa regra. Over é quando o usuário passa o mouse sobre aquilo.
qualquer elemento de HTML pode receber um 2 pontos over e 2 pontos active, que significa que no momento em que ele é clicado, aquilo ali não fica ativo, né? A border é uma outra regra que eu quero trazer. A regra border é a propriedade CSS que regra a borda do elemento. Então, eu tenho aí vários tipos de borda. Eu tenho uma borda solid, essa imagenzinha embaixo. A borda dashed, que é uma borda em que eu tenho vários traços. Eu tenho uma borda dotted, que eu tenho vários pontinhos, né? Double, que é 2 vezes, né? Ela, a groove, essa ride, essas outras bordas, elas já são bordas estilizadas. Por exemplo, essa alt set, ela é uma borda como se tivesse uma sombra ali, né? É uma borda um pouco diferente. E tem o none, que é nenhuma borda, né? None é nenhuma borda. Eu não quero estilizar com borda nenhuma, então eu deixo lá com a minha regra com none. Eu posso deixar, por exemplo, minha regra com none, e quando o cara passar o mouse sobre aquilo ali, ela recebeu uma borda dotted, entendeu? Então, se ele tem 2 pontos over, aqueles 2 pontos que a gente estava vendo aqui, ó, esses 2 pontos over, e ela recebe uma borda dotted. Inclusive, eu posso fazer, por exemplo, que apenas a border traço bottom seja dotted, né? E ele estiliza. Quando o cara passa o mouse, ele vai ficar lá com a minha borda inferior, né? Bottom é inferior. Então, aqui eu tenho 3 regras numa só. Tá? Eu tenho borda, eu quero estilizar a minha borda inferior, que é bottom, e a cor dela. Eu só quero estilizar só a cor. Então, eu quero alterar a cor da minha borda inferior para vermelho. Então, eu uso essa regra aí, border bottom color red. Tá bom? E aí, gradiente é uma propriedade CSS que regra o gradiente como conjunto de cores a ser aplicado nos elementos. Aí eu coloquei um exemplo, né? Background, 2 pontos, linear, gradiente, 45 degree, blue, red. Ou seja, meu fundo meu linear, ele vai de um gradiente linear, ou seja, linear quer dizer de uma cor para outra, a 45 graus do azul para o vermelho. Gradiente é um fundo com 2 cores, né, onde você tem uma mudança de uma cor perceptível de um ponto para o outro. Então eu coloquei aí um gráficozinho, uma imagem com vários gradientes para você ter noção do que é o gradiente. Então nesse gráfico aí com vários gradientes eu tenho várias cores aí. Eu tenho, por exemplo, esse verde escuro para o verde claro, azul tendencioso ao roxo, né? O roxo com laranja. Eu tenho várias cores aí, tá bom? Tenho também o Box Shadow, que é uma propriedade CSS que descreve o efeito sombra, tá bom? O Box Shadow descreve aí o efeito sombra. Você observa aqui no exemplo, eu coloquei Box Shadow, RGBA, e aí coloquei o contexto de cada um. Queria deixar claro para você que esse RGBA é uma forma de você colocar cores. Eu diria até que é uma forma até mais interessante, porque nesse 0 aí, 000, esses 3 primeiros números, né, na vírgula, eles são números que definem a quantidade de cor que você quer, que vai de 0 a 255, tá? Então você diz, por exemplo, eu quero 50% de cor vermelha, RGB é red, green, blue, tá bom? Então eu vou definir aí. Isso a gente vai ver no próximo slide. A ideia é que Box Shadow você vai colocar uma sombra no seu elemento. Então, com a maneira que esse 10 pixels aí é a posição, você vai estar afastando ele do topo, né, 10 pixels para a esquerda, e aí vai. É a margenzinha da sombra e o tamanho da sombra, né, a largura dessa sombra bem aí, certo? O RGBA que eu estava falando para vocês aí, ó, você tem 255, né? Ele encheu ali, ó, 255 encheu de quê? De vermelho, red, green, blue, né? Vermelho, verde, azul. Então ele encheu de vermelho lá, tá? Aí você percebe que no primeiro eu coloquei a opacidade, a transparência, 0.1. Você vê que é um vermelho mais transparente. O outro já é menos transparente, eu botei a transparência de 0.4. No terceiro eu tenho uma transparência de 0.7 e no último eu tenho ele 100%, ele é 1.
ou seja, ele é 100%, tá bom? Não tem transparência não. E aí eu queria deixar para você onde é que você pode estar praticando HTML com CSS, tá? Você pode estar praticando na própria internet usando o CodePen.io. Com o CodePen é uma ferramenta na internet, online, onde você pode estar colocando seu HTML e CSS. Tem um JavaScriptzinho também, tem uma janelinha do JavaScript que você pode estar fechando clicando no X. E aí você fica aí, ó, com HTML e CSS. Eu fiz um HTML bem simples, eu coloquei só um elemento H1, e esse elemento H1 eu coloquei 2 conteúdos, olá pessoal, e meu nome é Charleno Pires. Eu quebrei o Charleno Pires com o BR ali, ó, ele quebra para a próxima linha. E aí eu chamei esse H1 ali, ó, aí eu resolvi estilizar ele. Então eu chamei ele, H1, abri as chaves e resolvi estilizar. Aí eu coloquei o width de 500, que é a largura, coloquei height de 400, box shadow, RGBA, coloquei todas essas regras que eu vinha trabalhando agora nos slides, eu coloquei aí. Queria chamar atenção para esse WebKit Moz.io. Se você observar, eu coloquei o linear gradiente e coloquei ele de outros jeitos, né? Isso daí é para que ele funcione no browser, tá? Que nem todo browser aceita a regra geral, que é o linear gradiente aí. Então, se ele não aceita, ele vai aceitar a regra dele mesmo, que é o Moz linear gradiente. Esse Moz linear gradiente é para rodar no Firefox. O WebKit linear gradiente vai rodar no Google Chrome, tá bom? Então eu espero que vocês pratiquem bastante. Quando você entrar no CodePen.io, você vai ver que tem várias outras práticas lá, pessoas que estão colocando seus códigos lá. Você vai ver tipo o design daquilo ali, do código HTML e CSS que a pessoa vem fazendo. Saiba você que você pode entrar nele, inclusive alterar o código para você testar, para você aprender testando em cima do código de outras pessoas, ou você criando o seu próprio código para que outras pessoas possam estar visualizando. Uma coisa que eu quero deixar clara é que, além desse vídeo dos slides, tem mais 2 vídeos que a gente vai estar subindo aí durante a semana, que é um vídeo prático de HTML5 referente à aula passada. Para você ter noção, muita gente me enviou aqui e-mails solicitando um vídeo prático. E a gente vai ter também um vídeo prático de CSS3, tá? Então, por isso que são poucas tags que a gente está trabalhando nessa parte teórica, tá bom? Então, essa prática, só avisando, do HTML5 e do CSS3, serão sobre o protótipo que nós criamos do hotel, tá bom? Aquele vídeo práticozinho que a gente criou o protótipo de hotel, esse vídeo prático ele será sobre isso, tá bom? Então, a próxima aula a gente vai ver aí sobre o JavaScript e não deixem de ver as videoaulas práticas aí.